Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui no podcast das Marias que Recomeçam. É um enorme prazer estar com vocês novamente. E hoje, conforme prometido, conforme anunciado, estamos com a Aziza Gomes, bailarina, maravilhosa, mulher, empreendedora. Vamos entrevistar essa maravilhosa e aprender um pouco com a história dela e com toda a trajetória de vida que ela teve. Aziza, é um prazer ter você aqui conosco e nós estamos assim tão maravilhados e nós queremos saber de você. Quem é a Aziza Gomes? Olá, tudo bem com você que está nos assistindo, que está nos prestigiando neste momento? É um prazer imenso estar aqui no podcast das Marias que Recomeçam. Tenho que admitir que eu estava bem nervosa hoje, né, com a entrevista. Falar um pouco da gente sempre um pouco mais sensível, né? Sim. Mas vamos lá. Bom, sou bailarina profissional internacional, sou professora de dança oriental, mais conhecido como dança do ventre, sou modelo fotográfico, terapeuta holística, também produtora artística e entre outras produções independentes, né? Isso aqui é um pouquinho da Aziza Gomes. A Aziza Gomes é alguém muito importante para você, é a pessoa que você é. Como que a Aziza, ela influenciou na sua vida? Como que a Aziza transformou a sua vida? E o que conselho você poderia passar para muitas mulheres que estão assistindo a gente hoje, de como a Aziza teve toda essa trajetória de vida e essa mulher maravilhosa como você? Ah, princesa, obrigada. Bom, quando a Aziza apareceu na minha vida, foi há 16 anos atrás. Enquanto isso, era o CPF, né? E eu encontrei a dança oriental. Sempre tive vontade de conhecer a dança, conhecer os movimentos. Sempre isso nasceu de mim, de alguma forma. E quando eu conquistei, né, a entrada no meu primeiro espaço, de conhecer a dança, conhecer as modalidades, conhecer as diferenças técnicas, né? Que isso nunca vai passar. Foi ali que fez o divisor de águas na minha vida. Foi ali na sala de aula, quando eu entrei, que fez toda a diferença. Trocar o meu CPF para futuro CNPJ foi algo assim surreal, foi algo muito novo, né? E até a minha primeira professora, a Meira Elnahide, a gente ri muito a respeito sobre isso, porque quando eu cheguei no estúdio de dança, ela fazendo, né, a minha inscrição, ela me perguntou assim, você vai fazer para atividade física, para nível profissional? Eu não pensei duas vezes. Então, cuidado quando você falar algumas coisas, porque o universo ele vai conspirar para você, tá? Então, quando ela me perguntou isso, eu disse para ela assim, profissional. Até hoje a gente ri disso. Eu tenho certeza que ela tá vendo esse vídeo e tá rindo. Porque ela tava escrevendo, ela parou, ela respirou e olhou para mim assim, ela, como é? Eu falei, nível profissional. Você sabe que eu nem sei do que se tratava isso na época? Não tinha a menor noção do que era isso na época. E eu falei logo, quero virar profissional. E aí os anos foram se passando. Fui conhecendo o meu próprio corpo, fui promovendo qualidade de vida, fui crescendo profissionalmente. E aí, com os anos depois, ministrando aulas no estúdio dela e também em outros estúdios, foi aí que a Aziza Gomes começou a nascer. Então, mudou muito a minha vida pessoal, a minha mulher, a minha personalidade, e se tornou, né, uma outra pessoa, um outro sistema feminino que uniu fez essas duas uniões, Sim. né? E hoje a Aziza Gomes, graças a Deus, sempre com Deus na frente. Sim. É um sucesso, Sim. Graças a Deus. E graças a vocês aí que assistem e que acompanham todo o meu trabalho nas redes sociais. Sim. Muito obrigada. A Aziza Gomes tem o próprio canal também no YouTube, fez um documentário recentemente. Foi. E eu acompanho todo o trabalho no Instagram também. E assim, você é uma referência. É uma referência de força, de garra, de determinação, né? Teve alguns momentos difíceis na sua vida que eu sei que geraram muita superação. E mesmo assim, você fala da sua vida, da sua trajetória com muita honra. E isso, pra mim, hoje, fez eu perceber que muitas mulheres precisam disso, né? Não ter medo de enfrentar a vida com garra, determinação e não ter medo de sangrar.
Eu lembro que nós tivemos essa conversa e eu quero que vocês aí prestem atenção, porque a Aziza, ela me deu um conselho que vocês precisariam ouvir, em não ter medo de sangrar, em não ter medo de enfrentar os problemas de frente. E eu queria que você passasse essa mensagem que você me fortaleceu para todo mundo que está te assistindo. Nós temos um medo muito particular de sempre pensar no que o outro vai pensar da gente. E aí a gente se coloca dentro de uma caixinha que às vezes nessa caixa não é você. Você precisa sair dela. E quando você sai dela e bate isso de frente com a sua própria realidade, você começa a sangrar. Você começa a sentir que é viva, que você não está ali apenas sobrevivendo, você precisa viver. E a gente precisa viver também o luto, a gente precisa viver também a separação, nós precisamos sentir a nossa evolução, nós precisamos sentir muita coisa dentro de nós mesmos para poder nos limpar, para poder fluir da melhor forma possível, para que essa evolução seja positiva. Sim. E esse crescimento também seja altivo. Sim. Então nós temos que sim aprender a olhar para nós, a sentir as nossas dores, para poder respirar, levantar a cabeça e falar: eu posso, eu consigo, eu sou dona de mim e sou rainha de mim. Essa é uma palavra que está no meu Instagram pessoal. Eu sou dona e rainha de mim. Ou seja, quem manda em mim, quem manda na minha história sou eu. E é isso que está escrito no meu Instagram pessoal. E eu quero deixar isso aqui para vocês também como inspiração. Sim, você inspira muitas mulheres. E quando nós falamos sobre isso, eu estava passando por um momento difícil. E eu falei para você que tudo bem, eu sou forte, eu consigo enfrentar isso, tá tudo certo. E você falou assim: Andressa, a gente não precisa ser forte. A gente não precisa. A gente tem sim que chorar, a gente tem que se permitir chorar. A gente tem que se permitir sentir a dor sim. E isso faz parte do recomeço. Muitas vezes nós estamos enfrentando coisas que a gente acha que não vai conseguir lidar. E a gente tem medo de falar para as pessoas que a gente está enfrentando isso, e a gente tem medo de chorar, de deixar a emoção vir. E nesse dia que ela me deu esse conselho, foi o dia que eu mais chorei, mas também foi o dia que eu me libertei. E muitas vezes nós temos medo disso, medo de se libertar e ficamos presas às dores que não devemos mais estar presas. Então a Aziza hoje, ela veio mostrar que toda essa trajetória que ela teve não foi fácil. Ela hoje conta com honra, cabeça erguida, mas ela sabe as cicatrizes que ela tem. Perfeitamente. E todas essas cicatrizes que ela tem passado se transformaram em grande honra na sua vida. Então, por isso que você é minha convidada especial, porque você está passando por um momento muito difícil. Ela teve a perda de uma irmã recentemente e para ela foi muito difícil, o luto não vem com manual e ela tá lá disposta, tá dando as aulas, tá incentivando mulheres, vocês mulheres. Ela ajuda essas mulheres a terem amor próprio, a voltarem a se amar, a voltarem a se cuidar. E ela tá de pé, porque ela se permitiu sentir a dor, mas ela está forte, aqui e ajudando a todos nós. E qual conselho que você hoje daria para as mulheres que não se permitem sangrar? Vou puxar o início das suas falas. Quando a gente fala assim, a mulher é forte, ela é guerreira. E não é bem assim. Nós, quando falamos ou escutamos alguém dizer, eu sou forte, parece que nós somos imbatível. Parece que nada passa pelo nosso quadrante. Parece que o vento bate e a gente fica de pé. A tempestade vem, a gente fica de pé, e não é bem assim. Então a gente tem que mudar um pouco esse contexto de dizer assim, eu sou forte, eu sou guerreira. Não, gata, você não é forte, você não é guerreira, você é uma mulher, você tem sentimentos, você precisa se respeitar, você precisa sangrar, você precisa chorar, você precisa olhar para você de uma forma diferente, saber que você não é forte, não. Você é ali resistente. Você resiste ao tempo, você resiste à idade, você resiste a
más intenções, e ali você vai criando esta atmosfera e vai te fortalecendo. Então, essa conversa que diz, eu sou super forte, não é não. As coisas não são bem por aí. Porque quando a gente fala forte, nós falamos assim, eu não posso chorar. Né? Eu não posso chorar na frente das pessoas, eu não posso mostrar os meus sentimentos. É quando a gente fala sobre o lado masculino. O homem não chora. Mas que diabos é esse homem que não chora? Em que momento que esse homem não chora? Né? Todos nós temos sentimentos. E a mulher, por ser feminina, por ser mais sensível, por ter essa sensibilidade, a gente precisa parar sim de dizer que nós somos, sou forte, sou imbatível. Você é forte e imbatível quando você se limpa. Você é forte e imbatível quando você não tem mais nada aqui e nem aqui que te bloqueia. Aí você é imbatível. Porque ninguém vai passar por cima de você porque você se reorganiza, você se fortalece. Aí sim, gata, você pode dizer isso. Enquanto você ainda tiver sentimentos, bloqueios, paradigmas e um monte de coisa aqui dentro, você não é tão forte assim como a gente pensa que é. Então, é aquilo. É deixar-se sangrar, é deixar-se chorar, é se permitir colocar as suas sensações para fora e permitir que isso vá e que toque outras pessoas, fazer com que as outras pessoas entendam que você não é forte, você está ali sensível, mas que você vai se restabelecer e vai crescer como pessoa e como mulher. Aziza, nós temos muitas coisas parecidas, muitas lutas parecidas, e eu creio que por isso que a gente se deu muito bem. Nossa amizade começou, vamos dizer que foi do nada. Foi um serviço contábil que ela pediu para eu fazer, e temos uma amizade maravilhosa. Nós hoje trocamos confidências, conselhos, respeitamos as opiniões uma da outra, que eu acho que isso é o mais importante na amizade, é respeitar isso. E para mim tá sendo um privilégio, um prazer entrevistá-la e estar aqui com você hoje. E com certeza todas essas suas palavras que você falou do fundo da sua alma, porque eu sei que você é uma pessoa verdadeira, você está falando do fundo da sua alma, vão tocar o coração de todas as mulheres e de todas as pessoas que estão vendo esse podcast. Gente, a Aziza vai fazer agora os agradecimentos especiais, tá? De todas as pessoas que estão assistindo e acompanham o trabalho dela. E eu quero agradecer de verdade. E não é a primeira vez que a senhorita vai vir aqui. Uau! Vamos falar no próximo episódio. Nós vamos falar sobre o tabu das danças orientais. Opa, ótimo assunto, hein? As pessoas sexualizam demais. E nós sabemos que não é bem assim, não é, Aziza? Não então, é bem assim. já está convidada para um próximo episódio. Nós vamos falar sobre esse tema. A dança do ventre. Como ela pode auxiliar as mulheres na autoestima. Como pode elevar o padrão de uma mulher a ter o empoderamento feminino. Ela não é sexual. Ela é uma dança para ajudar no autoestima e na autovalorização da mulher. Nós temos o exemplo aqui da maravilhosa Aziza. Aziza, foi um prazer. Você pode fazer os seus agradecimentos e até a próxima, né? Gente, eu quero agradecer todos vocês que estão assistindo. Pode ser um recorte aqui para você, pode ser no YouTube de forma literal. Quero agradecer as pessoas que acompanham esta bailarina aqui em todas as redes sociais. Eu estou em quase todas as redes. TikTok, Instagram, que são os principais, Facebook, YouTube, você encontra lá todo o meu trabalho de audiovisual. E quero deixar agradecimento também aos meus alunos de fora do país, de dentro do meu país, os alunos que confiam no meu trabalho, confiam no meu feeling, confiam no meu olhar técnico. Isso é muito gratificante para mim. Eu quero agradecer vocês aí por estarem sempre junto comigo. E também agradecer os meus patrocinadores, porque sem ele, a Aziza Gomes não elevaria um pouco mais a parte profissional. E eu quero deixar claro aqui que não se faz um profissional sem a ajuda e o auxílio de profissionais. E já aproveito a deixa, se você é uma loja, se você é uma empresa e acha bacana patrocinar um artista, eu estou à sua disposição. Vamos trocar visualizações, vamos trocar nossas redes sociais para fortalecer e fomentar a arte, porque aqui no Brasil a gente precisa. Bom, os meus patrocinadores, Barbosa Marcas e Patentes, eu quero agradecer
porque esta semana saiu a minha marca, hoje a Ziza Gomes Brasil, é uma marca registrada no INPI, e quem fez esse registro foi Barbosa Marcas e Patentes. Quero agradecer o Dr. Caio Barbosa pela gentileza, a atenção e a parte mais clara de tudo o que ele me falou quando nós começamos esse processo no INPI. Então, doutor Caio Barbosa, muito agradecida pela gentileza, pelo seu trabalho, o seu profissionalismo. Também agradecer a Belly Look Body Dance, que é a oficial pessoa que veste a bailarina Ziza Gomes para as performances, tá? Nos shows, para as produções. Então, muito obrigada, Belly Look Body Dance, por também patrocinar esta bailarina aqui. Como também a Feeling Aromas, o cheiro. O Feeling Aromas, eles sempre me enviam perfumes, as amostras, e sempre me mantém cheirosa. Então, Feeling Aromas, muito obrigado, muito agradecida também por me olhar com tanto carinho. O Wendel Gadi, fisioterapeuta e quiropraxista, porque sem isso, como é que um corpo se movimenta? Né? Com toda a atividade física semanal, é importante a gente ter um físio, a gente ter um quiroprata para poder trabalhar o nosso corpo e fortalecer e flexibilizá-lo. Também, Viana Contabilidade Empresarial, porque, minha gente, vou falar uma coisa para você. Você que é empresa, como eu, você que precisa de um auxílio empresarial, um auxílio, uma direção, eu indico para você Viana Contabilidade Empresarial. Ultimamente passei por uma situação muito delicada, e se não fosse por a Viana Contabilidade Empresarial, as coisas não teriam se fortalecido. Então, agradeço imensamente você, minha querida, por sempre me ajudar, sempre estar ali clareando a minha mente, sempre estar ali me direcionando, fazendo sempre a coisa certa, porque mesmo como empresa, a gente precisa fazer o que é correto. Como empresa, a gente precisa escrever o que é correto. Não passar por cima de ninguém, mas fazer isso de forma clara e objetiva. Então, eu quero agradecer você por isso, pela oportunidade de estar aqui no podcast das Marias que Recomeçam. Eu sou a Maria que recomeça e estou aqui do lado de mais uma Maria também que recomeçou e que continua recomeçando. E meu muito obrigada a todos. Então, gente, eu encerro, mas eu também tenho os meus agradecimentos. Queria agradecer o aplicativo da cidade, é o novo aplicativo regional 013, é o aplicativo paralelo aos outros aplicativos que já existem, né, de mobilidade urbana. Eles estão aqui na Baixada Santista, o pessoal me procurou, fizemos uma parceria de trabalho, vou estar sempre anunciando eles aqui. Posteriormente, trarei um deles para poder representar a empresa também. Queria agradecer a todos os meus clientes, amigos, também aos meus patrocinadores. Um deles é a Viana Assessoria Contabilidade, que inclusive eu, né, faço parte da Viana Assessoria Contabilidade. Gostaria de agradecer também Pousada Hotel Iracemar. Muito obrigada, vocês estão assistindo. Vocês também estão convidados a participarem do programa. Pousada Cantinho do P, Pousada das Orquídeas, Love Sensations do Raniel Carvalho, meu amigo querido, que também vai estar aqui no podcast, vai estar quebrando muitos tabus. Ele vai trazer uma menção, né, de como usar os produtos que ele vende e tirar alguns tabus de muitas pessoas. Mas eu quero anunciar que na semana que vem eu trarei a minha melhor amiga, Tatiana Reis. Tatiana Reis é da Reis Contabilidade e da loja Menina Moça. Ela vai estar aqui contando um pouco da história dela, do filho dela, de superação. É uma Maria que também recomeça todos os dias e eu quero que vocês estejam ligados no próximo episódio. Uma boa noite a todos vocês e agradeço o carinho e a atenção.